Estamos de volta para o programa Despertar, uma produção do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Conosco hoje, Nazil Canarim Júnior. Olá, Sidney. Olá, amigo que prestigia este programa que tanto tem contribuído para a divulgação dos bons assuntos, notadamente os espíritas. Nazil, o tema de hoje é desagradável, mas necessário: suicídio. Algumas pessoas, Nazil, diante dos problemas atuais, da conjuntura atual, principalmente a nossa brasileira, chegam a pensar que o melhor é morrer. O que você pensa disso, Nazil? Como poderemos orientar essas pessoas? A doutrina espírita tem alguma contribuição para esse tipo de ansiedade? O melhor é não morrer. Por uma questão muito simples e objetiva. A morte não existe. Nas visões religiosas de há muito, se imagina que aquele que morre é conduzido a um lugar melhor, ou às vezes até pior, mas ele continua. A doutrina espírita, que Hippolyte Léon Denis Rivail trabalha, estrutura no século XIX, mata a morte. Na medida em que nos permite, com regras, com fundamentos, com lógica, entrar em contato com as almas dos homens que viveram na Terra, para delas obter informações verídicas a respeito da sobrevivência. Portanto, aquele que imagina que colocar o fim à existência será colocar o fim aos seus problemas, lamento decepcionar, vai se deparar na realidade além da existência com dois problemas. Aquele que ele julgou por um fim e um mais sério. Ele atentou contra uma lei que é a lei da vida. Nós estamos momentaneamente reencarnados e esta não é uma visão apenas espírita, ela é budista. Ela está presente na história do cristianismo. Nós estamos reencarnados. Vivemos antes e viveremos depois. E não teremos condições de nos livrar dos nossos problemas a não ser pelo nosso esforço próprio. Daí, entre todas as saídas que possam se apresentar para os graves problemas da vida, a doença que parece incurável, o abandono de alguém querido, a ausência de perspectiva profissional, a pior opção é a da morte. Você disse bem, os números são alarmantes. No Brasil, outrora, isto até que não era tão assim amplificado, mas há muito tempo, em países como o Japão, países da Europa, esta é uma realidade triste. Por que há tantos suicidas na região da Dinamarca? Em razão, segundo nos afirmam os estudos, das boas condições de viver. A pessoa dispõe de uma farta estrutura de serviços públicos, tem uma boa empregabilidade, tem condições materiais facílimas, porém não encontra uma razão para viver. Não quer dizer que sofrer seja uma razão, mas quando as condições materiais são tão fáceis e a pessoa se faz desprovida de valores morais, que não são os religiosos, o espiritismo, ao contrário do que muitos defendem, para mim não é esta uma defesa, não é uma religião. Ele fundamenta a religiosidade. E ao fundamentar a religiosidade, eu me coloco em relação ao Criador como uma criatura que precisa avançar
mas eu me preocupo com o próximo. Então, nos países onde as condições de vida são boas, em que a pessoa desfruta de bons serviços públicos, em que ela vai se colocar profissionalmente, fica faltando uma razão. E com isto, diante da pequena decepção, vem lá a busca do suicídio. São países em que a drogadição tem se mostrado elevadíssima, porque as pessoas, então, não acham um sentido para a vida. É o buscar este sentido para a vida que deve nos fazer permanecer onde estamos, como estamos e vencendo a nós mesmos, conhecendo-nos a nós mesmos, como dizia Sócrates, mas aprendendo com este conhecimento a avançar. Então, esses países fazem um contrassenso. As condições são as melhores possíveis, mas curiosamente, nos países em que a dificuldade impera, como no Brasil, nós não vemos pobres se suicidando. Nós vamos ver pessoas de classe média, média superior, buscando esse caminho. O pobre vence a dificuldade, vence a limitação. A dificuldade, então, coloca-nos num constante desafio e a gente constantemente pedindo a ajuda de Deus, recorrendo à religião. Isso, de uma certa forma, previne o suicídio? Previne e nos faz amar. Sidney, nas suas experiências de vida, agora eu vou inverter a posição aqui, passo a ser o entrevistador. Diga. Você, nos momentos mais difíceis, apegou-se ao quê? A Deus, à religião, aos meus familiares mais próximos? E você conseguiu superá-los? Com certeza, eu me sinto muito bem, com condições, com ânimo, com entusiasmo para progredir, para trabalhar, não obstante, sem qualquer prepotência, condições assim bastante favoráveis para a minha sobrevivência. Fruto do seu esforço, fruto do seu empenho, não há nisso nenhum mal. Nenhum mal. Então, quando nós, apesar das condições favoráveis, passamos por problemas, assim como aquele que não as tem, nós buscamos a religião, a religiosidade, nós encontramos uma mão segura a nos guiar. No próximo bloco eu vou perguntar ao Nazil se suicidar-se é pecado, porquanto na Idade Média nem mesmo a missa era permitida. Não saia daí, voltaremos já já. Você já acessou o novo site do Centro Espírita Amor e Caridade? Temos uma casa espírita inteirinha para você no ambiente virtual. Aqui você encontra tudo o que acontece em nosso Centro Espírita, como escolher o seu próximo grupo de estudo, buscar uma terapia espiritual se estiver precisando, ou consultar os palestrantes do mês e agendar a sua presença. E você também pode assistir às palestras pela internet, acessando nossa página do Facebook ou canal do YouTube. E tem muito mais. Se você procura pela mensagem da doutrina espírita, conheça nossos canais de divulgação. Neles você acompanha a programação da Rádio SEAC, acessa a nossa editora SEAC ou lê seu jornal Momento Espírita online. Pensa que acabou? Não deixe de conhecer o premiado e dedicado trabalho filantrópico do SEAC. O Centro Espírita Amor e Caridade possui 11 diferentes projetos sociais e filantrópicos em Bauru, contando com mais de 600 voluntários. Conheça suas atividades, seus objetivos, vagas disponíveis para voluntariado e como ser um apoiador do projeto. Centro Espírita Amor e Caridade, um SEAC inteiro para você. Estamos de volta para o segundo bloco, tratando desse assunto desagradável, mas necessário. Você já pensou em morrer? Espontaneamente? Matar-se? Brasil, na Idade Média, não era permitida nem a missa, nem mesmo enterrar-se um suicida, ou na igreja, ou no cemitério normal. E hoje, como que é isso? Continua assim a rejeição, a não aceitação do ponto de vista religioso, o que é para nós assim bastante traumático. Há uma história muito bonita, retratada num livro de um bispo anglicano, The Other Side, é o título do livro, não está traduzido para o Brasil, do outro lado, em que ele nos fala sobre a sua decepção como bispo anglicano de ver o filho morto e não poder oficiar Já ouvi falar em disso. razão Já ouvi falar daquela disso. situação. Puxa vida,
Deus não é o que as religiões afirmam, é a inteligência suprema, a causa primeira. Nós, do ponto de vista da humanidade, fomos criando visões religiosas, daí a multiplicidade. O Criador jamais vai rejeitar a criatura. Não tem sentido. Porém, nós aprendemos com o Espiritismo que temos deveres. E o principal dever é de preservar a existência. Mas é pecado matar-se? Não, essa é uma visão boba. O pecado é uma visão teológica. Há sim na nossa conduta uma grande agressão a nós mesmos, porque fomos nós que jogamos para fora uma oportunidade. Não desagradamos a Deus, mas nós retardamos a nossa evolução. A doutrina espírita nos mostra que nós não agredimos a divindade, nós agredimos a nossa própria consciência. Eu não gosto de falar de consequências, mas Richard Simonetti costuma afirmar que quem se suicida pula da frigideira para o fogo. É uma coisa muito interessante, o fogo do arrependimento, porque a pessoa vai ter a consciência despertada para a gravidade. Nós só evoluímos na medida em que vamos ampliando a nossa consciência, vamos ampliando a nossa capacidade de compreender. Isto é evolução. Nós estamos na Terra para mais uma encarnação com este propósito. Nós temos aqui obrigações para conosco e para com aqueles que estão à nossa volta. Há castigo do outro lado da vida para quem se suicida? Não. O castigo é você descobrir a bobagem que você fez. Esse é o castigo. Quando você se descobre numa atitude falha, você se envergonha, você passa a experimentar uma sensação ruim. É isso que se dá com aquele que comete o suicídio. Mas não há uma agressão perispiritual que faz com que o indivíduo na próxima encarnação venha com lamentáveis deficiências? É perfeitamente possível que isto ocorra, mas isso se dá com todos nós. Há certas moléstias que experimentamos já na infância e que são resultado de equívocos do passado. Se nós projetarmos para o futuro o que teremos de espíritos compromissados com os pulmões, porque o tabagismo é uma regra dos nossos dias, espíritos preocupados, compromissados com o sistema renal em razão do hábito inconsequente, às vezes, do alcoolismo que mantemos hoje, então nós colhemos aquilo que plantamos. Mas a regra não é a mesma? Eu estou tendo ou um suicídio direto, ou indireto, ou inconsciente, como foi dito para André Luiz? Essa expressão... A história não é a mesma? A expressão do André Luiz é interessante, foi bom você evocá-la, porque ele desencarna e ouve na região umbralina. Suicida. Isto, e depois, quando tem o primeiro contato com um médico espiritual, ele acha que vai ser aliviado e lá vem o diagnóstico, né? Novamente. Você se suicidou. Por quê? Porque você não soube zelar pelo veículo físico. Mas em últimas consequências, não é isso que nós fazemos quando comemos demais, quando falamos mal da vida alheia, quando partimos para a indolência, partimos para matar o tempo, ou mesmo até usar uma droga ou uma coisa qualquer? Sim, o suicida é aquele que faz ir rio abaixo uma oportunidade. A oportunidade de permanecer vivo, a oportunidade de permanecer vivo bem, é alguém que atenta contra a própria vida. Os aspectos morais que transgredimos também funcionam da mesma forma que a agressão no corpo? Eu acho que aí nós temos que entender o seguinte, as agressões morais, elas podem nos levar a ter embates que venham a trazer prejuízo para o veículo físico. O suicídio, no seu ponto mais forte, é a agressão contra o corpo físico, porque eu entendo que ele é a vida. Então essa visão de que a minha vida é o corpo, é uma visão que a doutrina espírita matou. A nossa vida não é o corpo.
A nossa vida é a do espírito. Nós estamos no corpo como você, minha amiga, meu amigo, está numa vestimenta. Você está aí na sua casa, no seu trabalho, usando uma roupa. Esta roupa não é você. Encarnado, o espírito está em uma roupa, mas que não é ele. Ele é maior do que essa roupa. Passando para um assunto bem sério da atualidade. Administradores infiéis da coisa pública, empresários que conspurcaram a riqueza do nosso país, políticos que só pensaram no seu bem-estar e não no da nação que eles representam, juízes que se conspurcaram e com isso acabaram por criar condições para que o nosso sistema de saúde fosse falho e matasse muita gente. As consequências são semelhantes ao do suicida? Eu acho que a responsabilidade é até maior. Numa obra muito interessante, psicografada por essa de Queiroz, Wanda Canuti, nós vamos encontrar o depoimento de Getúlio Dornelles Vargas. Essa de Queiroz faz a ponte e vai até Getúlio, um suicida famoso, um político famoso. E nas suas análises bastante interessantes, ele, do Getúlio do Outro Lado, é o título do livro, ele faz considerações a respeito do gesto tresloucado que cometeu. E como administrador, também revela a sua incapacidade para dar conta de todas aquelas demandas que ele talvez devesse ter dado e não conseguiu. Aqueles que trazem sobre os ombros a responsabilidade de dirigir o que quer que seja, uma simples família, uma empresa ou a coletividade, merecem a nossa consideração e as boas vibrações. Curiosamente, o brasileiro é sempre um desqualificador do homem público. Para ele, todo homem público é alguém indigno de consideração. E não é assim. Todos deveriam receber de nós as melhores vibrações. Puxa, mas eles estão agindo errado. Ótimo. O problema é deles. Eles agem errado, vão responder por isso, mas não parta de nós o comportamento da agressividade, do negativismo. É importante que nós somemos e saibamos, em razão desse nosso compromisso, porque o compromisso de criticar é nenhum. Agora, o compromisso de ajudar, esse exige. Então, quando eu critico positivamente, quando eu sugiro mudanças, eu estou ajudando aquela pessoa a cumprir as suas tarefas. Que nenhum de nós se equivoque com visões alcandoradas, né? Maravilhosas. Todos responderemos pelo que fizermos. Não há como fugir disso. Tanto quanto o suicida. Qualquer um de nós responde por aquilo que faz. Quantas reputações não são assassinadas pelos nossos comentários? Exatamente. Então percebe, eu não estou matando a pessoa, claro que estou. Mas está aniquilando a vida dela. Estou deixando que ela tenha oportunidades. Está certo. Né? Nazil, eu quero saber se todos suicidas são colocados na mesma tábua rasa, no mesmo nível. Eles são todos tratados da mesma forma na espiritualidade? Não, de maneira alguma. As condições em que o suicídio se dá são levadas em conta. Há pessoas que são conduzidas ao suicídio depois de se entorpecerem com drogas. Elas não têm todas as faculdades à sua disposição. Há outros que são levados ao suicídio por indução espiritual, por inimigos. Jesus nos disse: caminhai e perdoai enquanto tendes luz, porque pode acontecer que isso não seja possível. Então perceba que há atenuantes, assim como há a justiça agravantes. Não considera atenuante, não. Nem o alcoolismo, nem a droga. Sim, sim. Deus considera? Deus considera o espírito, que Ele quer sempre bem. Deus não nos julga. Deus nos destina à perfectibilidade. Essa ideia de Deus julgador é teológica.
essa ideia não é uma ideia correta, é uma ideia teológica, porque a partir daí se criaram os tribunais que a partir daqui já queriam decidir a vida das pessoas. É um equívoco. Deus é o Criador, o Pai, e nenhum pai, e nós somos pais e imperfeitos, quer o mal dos filhos, quer prejudicar os filhos. Agora, como todo pai, Deus nos impõe mecanismos de correção. Não significa que ele seja sádico. Não, pelo contrário. É bom, mas é justo. Então nós temos que nos ajustar a essas regras que são as leis. No próximo bloco, vou perguntar ao Nazil Canarim Júnior se em algumas situações ocorrem verdadeiros assassinatos espirituais. Porque ele falou aqui, numa passagem de Jesus, que devemos nos reconciliar com os irmãos, com os amigos, enquanto estamos a par deles aqui na terra. E daí, se uma vítima nossa morre, ela volta para nos perturbar, para nos levar junto com ela? Ela pode nos induzir ao suicídio? Voltamos já já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. E agora eu vou perguntar ao Nazil, dentro desse tema desagradável, mas necessário, que é o suicídio. Quero saber dele, espíritos infelizes podem nos trazer um arrastamento irresistível para a morte? Não há arrastamentos irresistíveis. Nós sempre temos a chance de resistir. Uma coisa é se queremos ou não. Muita gente comete deslizes e diz: a carne foi fraca. Não. O espírito é que foi fraco. Kardec é categórico quando aponta isto, quando nos convida a pensar sobre isto. Nós todos temos um compromisso com o bem. Se damos conta dele ou não é uma questão pessoal. Agora, os inimigos nos ajudam a falhar aí, como os amigos nos ajudam a resistir aí. Diante da ideia menos feliz, diante da sugestão menos adequada, mais equivocada, eu preciso ter uma postura de alguém que a enfrenta e sabe decidir. Vou dar uma de Allan Kardec aqui agora, Nazil. Um espírito pode fazer mal para uma pessoa? Então, eu teria que ser um espírito superior para responder assim, mas perceba você que claro que pode. Na medida em que, por exemplo, nós perseguimos as pessoas, nós difamamos as pessoas, nós chegamos mesmo a agredir fisicamente as pessoas. Porém, nós imaginamos que aquela conduta, às vezes, vai pôr um fim à situação. Esquecemos, não nos lembramos de que tudo aquilo que fizermos para o outro representa a nossa postura, a nossa situação. Mas um espírito inferior pode atrapalhar, pode fazer mal para alguém? Veja você, os espíritos superiores não são atingidos por aquilo
que lhes é dirigido, pela condição evolutiva que já atingiram. Aqueles que são atingidos são tão inferiores como os que lhes endereçaram Porque a resposta, as suas vibrações. A resposta dos espíritos é Deus não o permitiria, mas nós não vemos toda hora aí despachos nas encruzilhadas aí, mal feitos. Isso aí não pode induzir a pessoa, às vezes, a atentar contra a própria vida? Sim, vamos lá. Olha, a questão do despacho é bem mais profunda do que a gente possa imaginar. As tribos africanas usavam essa técnica do despacho para deixar comida para os fugitivos que não tinham onde se abrigar. Essa era a grande realidade. Todo mundo pensou que estava agradando o santo. Então, na verdade, não era isso. Despacho no candomblé era mais um mecanismo de ajudar os negros que estavam fugidos e que ali poderiam encontrar comida, que ficava até iluminada, porque do contrário, você obtinha duas vantagens, né? Afastava os animais e permitia localização. Eventuais vibrações que possam nos ser endereçadas só produzirão efeito na medida em que nós com elas nos sintonizarmos. Os espíritos apenas aproveitam-se das nossas fraquezas? As nossas fraquezas que se ligam às fraquezas deles, porque também somos fracos. O Richard Simonetti, nosso querido amigo, tem um conto muito interessante em que ele fala de um despacho deixado numa encruzilhada. Sim. Né? 3 pessoas estão ali. Cada uma interpreta de uma jeito. forma. Aquela que acha que era para ela não sai de casa e a vida piora. Isso. É uma questão de sintonia, né, Sidney? Sem dúvida. Sintonia. Agora, Nazil, pessoas que, por exemplo, estão num prédio em chamas, como aconteceu há pouco tempo lá no Largo do Paissandu, em São Paulo, as chamas estão devorando, a pele começa a se soltar, ela se derrete. Essas são consideradas suicidas? Não, não tem como ser. Há um relato muito interessante no livro Éramos 6, em que aparece o espírito Volkmar, foi objeto depois do Joelma, 23º andar, etc. E aquele espírito, que é de uma jovem que é levada à desencarnação em decorrência do grande incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, ela então relata os momentos de desespero, mas consegue, naquele instante, perceber o amparo espiritual que nunca falha. Se nós levássemos isso em conta, nosso comportamento seria completamente diferente. O amparo espiritual é sempre presente. E ele vem para nos consolar, para nos animar, para nos fazer entender. Então, mesmo em situações assim, o espírito deve manter a calma. E jamais imaginarmos que alguém que no desespero, porque não consegue ver a situação equacionada, tomar uma atitude de arremeter-se contra a parede, contra uma janela, buscando salvar-se, etc., seja visto como alguém que é um suicida, alguém que atentou contra a vida. Ele não tinha esperança e talvez não tivesse mesmo condições de vir a ser atingido. O que importa é que nós nos empenhemos em entender que todos prosseguimos após a existência. Não devemos abreviar a nossa existência. E se o fizermos, devemos ter consciência de que isto nos pesará. Agora, a partir do momento em que acontece, não devemos excluir a pessoa de absolutamente nada. É um amigo querido que mudou-se para a realidade espiritual e nós vamos orar por ele, vibrar por ele e trabalhar para que outros não cometam os mesmos equívocos que ele cometeu. Estamos no final do programa, Nazil, e a pergunta que fica no ar é a seguinte: quando uma pessoa começa a pensar em se suicidar, achando que a vida de lá é melhor do que aqui, espíritos amigos tomam alguma providência? Avisando que é melhor para quem chega na hora certa. Nós temos a existência como um compromisso e devemos nela permanecer. As condições espirituais são propícias, favoráveis para quem leva uma folha de serviços bem prestada. Então, se as dificuldades te visitam o caminho, suporte-as.
aceite-as. E no momento adequado, quando o nosso corpo não reunir mais condições, ele liberará o nosso espírito. E aí nós voltamos com a tarefa cumprida. 5 segundos para responder. O melhor é viver? Sempre o melhor é viver praticando o bem. Aí, palmas para todos nós. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Sidney. Muito obrigado a você pela companhia até este momento. Até a próxima semana.